Histórias assombradas. O relato de hoje de Malazuz, que é este daqui. As arrepiantes histórias da tia Carmen. Vamos ver o que a tia Carmen conta. Não é a tia Carmen, não. Bom, os nomes estão todos trocados, tá? E sim, esse é um dos meus relatos longos e prolixos. No alto da minha sapequice, nos anos 80, é uma moça que nos conta, tá? No alto da minha sapequice, nos anos 80, eu adorava correr até a casa da minha tia-avó Carmen, sentar-me em seu muro baixo e implorar por histórias de terror. Tia Carmen sempre aparecia com um prato de bolachas de coco e me servia no muro mesmo. Depois, voltando em passos trêmulos e vacilantes, entrava em casa e retornava com 2 canequinhas de café com leite. E ficávamos ali. Minha tia contemplando a rua tranquila e bebericando seu café, e eu de olhos e ouvidos bem abertos para as aventuras do passado paranormal da tia Carmen. Foi com ela que aprendi sobre o cheiro do mundo espiritual, os rituais de Santo Antônio para descobrir o nome do futuro marido, como enfeitiçar gatos para que eles protejam a casa e as rezas de banimento e limpeza. Carmen já era uma senhorinha debilitada nos anos 80. Havia nascido em 1919. Já havia tido alguns derrames, nunca havia se casado e morava com sua irmã mais nova, minha outra tia-avó, Eva. Essa tinha problemas mentais e era uma criança grande, sabe? Tia Carmen sempre contava o quão Eva era uma jovem, linda e das tristes profecias sobre sua loucura. Ela contava que aos 13 anos, Eva escrevia sempre em seu caderno da escola que jamais se casaria ou teria filhos. Quando questionada por sua mãe e por sua irmã o porquê de tal afirmação, ela dizia que o futuro dela era escuro e doido. As mulheres achavam graça das peraltices de Eva e nunca deram crédito à pobre menina. Mas, no dia seguinte à sua festa de 15 anos, Eva não desceu de seu quarto para o café da manhã. Sua mãe, muito preocupada, foi vê-la e a achou completamente nua, entalhando o próprio nome na parede inúmeras vezes, usando um graveto que havia arrancado do lastro da própria cama. Com as mãos feridas e ensanguentadas, Eva mordia os próprios lábios e rasgava a parede, escrevendo vários Eva, Eva, em letras garrafais. Nada parecido com a caligrafia caprichada de antes. Era uma cena assustadora. Chamaram médicos, o padre, a benzedeira, mas não havia jeito. A bela Eva passou a vida entrando e saindo de instituições psiquiátricas e faleceu em 2007. Ela profetizou a própria vida e acertou tudo com perfeição. Mas por que esse destino cruel arrebatou Eva? Esse é um mistério que continua até hoje. Essa era apenas uma das histórias de tia Carmen, né? Uma das histórias que a tia Carmen me contava. Mas havia 2 histórias, entre tantas, que para mim eram as mais assustadoras. Eram as histórias da filha do fazendeiro e do irmão morcego. E é essa primeira que vou lhes contar hoje. Carmen contava que no interior, onde vivia antes de mudar-se para a capital, em detrimento do concurso dos correios e telégrafos, né? Ela vivia num próspero sítio com seus pais e ainda tinha uma pequena mercearia no centro comercial da cidadezinha onde vendiam os produtos produzidos no sítio, como feijão, frutas, legumes, leite e queijo de cabra. Carmen ajudava sua mãe na mercearia enquanto os homens da família trabalhavam no roçado e na produção de queijo. E foi na lojinha que Carmen conheceu a bela e sorridente Isabel. Isabel era filha única do maior e mais rico fazendeiro do lugar. Era a formosura em pessoa.
Tinha longos cabelos acobreados, grandes olhos verdes e sempre se vestia com os mais lindos vestidos que eram costurados na capital e alguns até trazidos da França. Mesmo Carmen sendo muito simplória, ela e Isabel se tornaram melhores amigas, e foi um choque quando a bela Isabel foi encontrar Carmen na mercearia com os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Dona Lúcia, mãe de Isabel, havia falecido repentinamente na mesa de jantar na noite anterior, e Isabel queria a companhia da amiga para enfrentar o triste velório e o enterro da querida mãe. Como a defunta pertencia à família mais próspera e importante da cidade, as lojinhas todas fecharam suas portas e todos foram prestar as suas últimas homenagens a Dona Lúcia, mesmo que tenha falecido na noite anterior. Mesmo que tenha falecido na noite anterior, Dona Lúcia não estava em boas condições. O corpo era mal cheiroso e amarelado, e mesmo com a igreja repleta com ramalhetes de flores, de ramalhetes de flores, o odor era nauseante. O padre então adiantou os ritos e prosseguiram para o cemitério. Fizeram o caminho a pé, tradição dos antigos, e os burburinhos tomavam conta do cortejo. Carmen pôde ouvir um falatório afirmando que Dona Lúcia havia sido envenenada no jantar, pois ela tinha uma saúde de ferro e não podia ter simplesmente tido uma convulsão e caído dura com a cara no prato de sopa. Isabel parecia um zumbi. Caminhava roboticamente, fitando o nada. Carmen lhe dava o braço e orava baixinho, segurando seu tercinho. Quando começaram a jogar terra sobre o caixão, Isabel olhou para Carmen e disse: "Eu sei que foi ela." Ela? Quem era ela? Do que Isabel estava falando? Seria delírio devido ao choque? Nos dias que se passaram, Isabel foi recobrando o vigor e confidenciou à amiga que a nova governanta estava seduzindo seu pai e que tinha quase certeza que ela envenenara sua mãe para tomar seu lugar. Carmen, boquiaberta, não podia acreditar em tal disparate. Elas moravam numa cidadezinha do interior e lá definitivamente não era o melhor cenário para conspirações de assassinato. Dona Lúcia provavelmente havia morrido por engasgo ou algum problema digestivo. Carmen tentava convencer a amiga de que a morte de sua mãe foi a vontade de Deus e não um assassinato. Mas Isabel não a escutava. A situação piorou quando, poucos meses depois, o pai de Isabel se enrabichou com a tal da governanta. Isabel não se conformava com a rapidez do pai em assumir um relacionamento com outra mulher, ainda mais aquela mulher. Carmen a ouvia se lamuriar da escolha do pai, sabe? Dentre tantas moças solteiras e senhoras viúvas da nata da sociedade, ele teria escolhido logo uma mulherzinha sem cultura, sem berço e sem nome para lhe fazer companhia? Nessa hora, o rosto de Carmen corou e ela ficou magoada, pois apesar de ter estudo, ela também não tinha berço nobre, nome ou riquezas. Mas deixou a sensação ruim passar, pois entendia que a revolta da amiga era devido ao desenlace trágico e precoce de sua matriarca. Para surpresa de todos, a jovem governanta apareceu grávida. Mas o senhor Camargo, pai de Isabel, não tinha interesse em oficializar o matrimônio com a moça singela. Também não queria assumir o filho, pois temia que sua primogênita e amada Isabel perdesse sua herança. E mesmo já decidido, ele voltou atrás. Marcou o casamento e no mesmo altar onde sua esposa havia sido velada menos de um ano antes, agora ele se casava com uma analfabeta sem nome e com a barriga cheia. Assim eram chamadas as moças que casavam grávidas de vestidos largos. Foi um escândalo. Todos puderam notar a saliente barriga da mulher. Lembrando que isso era muito também o pensamento da época. É isso que ela está relatando e passando aqui. Isabel nunca aceitou esse casamento.
No entanto, jamais tratou a madrasta com rispidez ou falta de respeito. Já o contrário acontecia sempre. A ex-governanta, agora senhora da casa, lhe ofendia, dava ordens absurdas e eu acho sempre muito engraçado certa feita, eu acho muito estranho, mas lhe deu um tapa no rosto. Isabel ia chorar todas as suas amarguras no colo da amiga Carmen. Dizia que a madrasta a deixava com fome, que lhe tirou seus melhores vestidos, alegando que era para ensinar humildade e a obrigava a ajoelhar em caroços de milho para rezar o terço com a desculpa de pagar os seus pecados. E de fato Isabel estava muito magra e abatida. Sua aparência condizia com o grande sofrimento ao qual era submetida injustamente. Mas as visitas de Isabel pararam subitamente. Carmen e sua mãe foram até a fazenda do senhor Camargo para saber notícias da menina. Julgavam que a moça havia adoecido, afinal estava muito esquálida e pálida nos últimos tempos. Mas a resposta que receberam do velho e consternado senhor Camargo as abalou grandiosamente. O fazendeiro disse que Isabel havia fugido de casa com um homem de má reputação e que havia levado suas melhores roupas, joias e até o dinheiro que lhe foi deixado, dado a morte de sua querida mãe. O senhor Camargo disse que a filha havia deixado um bilhete pedindo para respeitarem a decisão e não procurá-la mais, além de proferir infortúnios à madrasta. Carmen custava acreditar no que estava ouvindo. Isabel nunca esconderia algo assim dela. Mesmo com quase 19 anos de idade, Isabel e Carmen, ambas com a mesma idade, jamais tinham se interessado em rapazes, namoricos e nem sonhavam com o casamento. As duas garotas sonhavam em ingressar na universidade e conhecer o mundo. Nessa hora, uma aflição desesperadora tomou conta do coração de Carmen e ela soltou um grito histérico. Isso é mentira! Seu Camargo, muito irritado, mandou que sua nova esposa, já em estágio final de gravidez, buscasse o tal bilhete. Assim que Carmen pousou os olhos nele, soube imediatamente que aquilo jamais poderia ter sido feito por sua melhor amiga, a não ser que tenha sido feito propositalmente. O bilhete estava repleto de erros grosseiros. Havia um garrancho no lugar da bela caligrafia de Isabel. Carmen, com os olhos desesperados e em lágrimas, bateu o pé e repetiu que aquilo não era real. Aquele linguajar chulo não provinha de sua amiga. Aquela forma de escrever não era de Isabel, e por mais que a assinatura fosse realmente dela, Isabel jamais cometeria erros tão brutais como aqueles e nunca iria ofender a madrasta com aquele palavreado depravado, sem falar que a caligrafia estava trêmula. Carmen chamou seu Camargo à realidade, e o velho começou a raciocinar melhor, e aparentemente acordou do transe em que estava. Chamou seus capatazes e ordenou que procurassem por Isabel em todos os cantos da cidade. O próprio subiu em seu melhor cavalo e adentrou as plantações e pomares da fazenda. Já a nova esposa não conseguia disfarçar a insatisfação e o nervosismo. Passaram-se 6 dias desde o início das buscas e nada de Isabel. Nada dela aparecer, nenhuma pista era encontrada. Ninguém a viu solicitar o famigerado carro de aluguel, nem na estação de trem. Nem os capangas soturnos viram viva alma cavalgando à noite. Isabel havia evaporado como fumaça. Carmen orava todos os dias por notícias da amiga e certa noite sonhou com ela. No sonho, Isabel estava com a sua roupa mais bonita, um vestido azul claro com detalhes brancos bordados. Seus longos cabelos estavam presos em um penteado frouxo e pequenas mechas caíam para fora do coque. Isabel andava rapidamente em direção ao canavial das terras de seu pai. Olhava sempre para trás, estimulando Carmen a acompanhá-la, mas sem proferir uma só palavra.
Carmen corria atrás da amiga e pedia que ela esperasse, mas ela não parava de caminhar. E mesmo aparentemente caminhando a passos leves, Isabel sempre estava muito à frente de Carmen. Isabel era praticamente inalcançável. Pelo caminho todo, Carmen foi notando peças de roupas da amiga. Era um lenço aqui, uma meia de seda lá, um sapato acolá. Começou a sentir aflição e começou a se desesperar. Foi então que mais à frente, numa clareira, teve a visão da amiga. Foi então que mais à frente, em uma clareira, ela teve a visão da amiga totalmente nua. Ela estava parada em frente a Carmen, como a Vênus de Botticelli. Ela ia soltando os grampos do longo cabelo e grandes mechas caíam, mas caíam mesmo, caíam no chão. Então Isabel pegou um bocado de seu cabelo em suas mãos e ofereceu a Carmen, que, horrorizada, correu para longe da amiga e despertou de seu sonho com um grito abafado. Levantou da cama e correu até a mãe, que estava na cozinha, e aos prantos relatou aquele pesadelo. Dona Carmosina fez o sinal da cruz e se agarrou ao crucifixo do terço, que sempre estava em seu pescoço, e disse que sentiu um mau presságio. Fez um chá de camomila bem doce e ofereceu à filha, temendo por más notícias, e também pela saúde mental de Carmen, afinal, Eva já residia em um sanatório. Se perdesse outra filha para a loucura, ela não aguentaria. Depois que tomou seu chá, Carmen engoliu o pedaço de pão assado e disse à mãe que daria uma volta para pegar um ar fresco. Mas o que ela fez foi refazer todos os passos do sonho, com um peso em suas costas, um nó na garganta e um medo absurdamente grande do que poderia encontrar. A moça seguiu os passos de seu sonho, adentrando nas terras de seu Camargo, indo em direção ao canavial. Para sua infelicidade, achou um pedaço azul claro de tecido rasgado com bordados brancos. Sentiu a boca amargar e o coração bater mais forte. Mais adiante achou mechas do cabelo acobreado da amiga pelo chão e, incrédula, se agachou para pegar um bocado de cabelo e, ao fazer isso, notou um sapato semi-enterrado a menos de 1 metro de distância. Se esticou para pegar o objeto, mas infelizmente o sapato não estava vazio. Totalmente em choque e ainda segurando os cabelos da amiga em suas mãos, correu como um raio até a sede da fazenda de seu Camargo e, ao encontrá-lo, caiu de joelhos em prantos, esticando os punhos fechados, repletos de cabelo acobreado. Camargo entendeu tudo e caiu de joelhos, também abraçando a menina. Trabalhadores foram chamados para irem até o local e lá descobriram o corpo de Isabel, já em avançado estado de decomposição, pois havia se passado 1 semana desde seu desaparecimento. No local descobriram peças de roupas rasgadas e parcialmente queimadas. O kit de prata do lavabo de Isabel, que era escova de cabelo, pente, espelho e tesoura, uma mala e alguns outros pertences. Ao retirar a moça de sua cova rasa, notaram diversas perfurações e também seus cabelos curtos como de um rapaz. A pessoa ou pessoas que fizeram aquela barbárie contra a bela Isabel cortaram seus lindos cabelos, suas roupas e tiraram a vida dela de um modo tão humilhante e cruel que tal destino não deveria ser dado ao homem mais vil da terra. Não se soube na época se violaram a moça, mas por ter sido encontrada apenas com um dos sapatos, acreditam que sim. Antes de dar fim a ela, tiraram dela seus cabelos, sua vaidade, sua feminilidade e sumiram com suas joias, com as belas roupas e o dinheiro herdado da parte de sua mãe. Carmen quase enlouqueceu. Amava Isabel como se fosse sua própria irmã. Uma completava as frases da outra, as duas amavam literatura, poesia e ambrosia com coco.
Gostavam de cavalgar juntas e, vez ou outra, até tomavam banho de rio às escondidas de seus pais, pois isso não era coisa de moça honesta. Mesmo após conhecer o fim trágico de sua amada amiga, Carmen não parou de orar por ela, dessa vez para que o culpado aparecesse, e suas preces foram ouvidas. Com a morte de sua primogênita amada, Senhor Camargo não conseguiu se alegrar com o nascimento do seu filho com a nova esposa. O menino nasceu forte, gordinho e saudável, tinha os cabelos acobreados como os de Isabel, herança da família de Camargo, que descendiam de holandeses. Já a nova senhora, a Maledite, começou a se queixar do quarto, dizendo que o marido precisava trocar o forro da casa, pois fazia muito barulho. Mas ninguém ouvia barulho algum. Certa noite, ao ir verificar seu filho no berço, Maledite viu o contorno de uma jovem nua e careca olhando para o bebê e saiu gritando histericamente até a varanda da casa, sendo amparada pelos empregados. Pelas amas de leite foram chamadas, alegaram que ela estava muito fraca para amamentar e isso poderia ofender os nervos da jovem parturiente. Mas nada adiantou. A loucura que se abatera sobre a Maledite era apenas o retorno de seus pecados. Em pouco tempo, dado aos grandes contatos que tinha na política local, Senhor Camargo, que ostentava a alcunha de coronel, descobriu o autor do crime. E por meios nada convencionais arrancou detalhes da confissão do sujeito. E a história era digna de uma novela mexicana. Aquele homem frio contou com detalhes tudo o que aconteceu e quem o contratou para o serviço. Resumindo, desde que chegou à casa dos Camargo, vindo de uma cidadezinha humilde, percebeu que o senhorio a olhava com lascívia. Usando de malícia e esperteza, Maledite passou a trabalhar sem usar combinação, ou seja, a roupa íntima daquele tempo. E fazia questão de expor seus atributos o máximo possível para o velho Camargo. Ao notar que ele sempre a acompanhava com os olhos, a moça logo tratava de demonstrar ingenuidade em seus movimentos, agachando-se para pegar um utensílio que ela mesma derrubava propositalmente, com a intenção de mostrar suas intimidades para o velho homem. Em pouco tempo, os dois se encontravam nas baias dos cavalos e ele saciava seu desejo com a jovem que ele acreditava ser uma ingênua donzela. Maledite queria ser a senhora da fazenda, mas não havia como, né? O divórcio ou o desquite era inadmissível na época e a única solução era a viuvez. Valendo-se do veneno para ratos que o senhor usava para afastar os roedores dos armazéns de grãos e do galinheiro, passou a servir comidinhas especialmente preparadas para a senhora Lúcia. Mas a mulher era muito forte e sequer passava mal. Julgando não estar fazendo da forma correta, Maledite fez uma sopa e caprichou. Dessa vez foi fatal. Antes de chegar à metade do prato, Dona Lúcia já estava morta. Agora o caminho estaria livre para ser a nova senhora Camargo e ter acesso a todo aquele dinheiro, joias, terras e gado. Mas o velho era muito apegado à filha única e não queria trazer desgosto à jovem, colocando outra mulher no lugar de sua querida mãezinha. Deixou então que a filha se tornasse a senhora da casa e a estava ensinando a cuidar dos negócios para que ela assumisse a fazenda quando partisse dessa para melhor. Vendo que não teria chances, a jovem Maledite começou a bolar outro plano. Ela iria engravidar do senhorio. Naquele tempo, os homens ricos assumiam seus rebentos, mesmo os bastardos, seja pelo casamento ou dando à mãe da criança terras e uma grande quantia em dinheiro para que ela se mantivesse discreta. Por ser um homem solitário e viúvo e por achar que tirou a virgindade da moça, Camargo resolveu se casar com ela. Quando foi comunicar sua decisão à filha, ela deixou claro que não estava de acordo com a decisão, mas que nada poderia fazer. Avisou ao pai que jamais amaria aquela mulher e que acreditava inclusive que ela era responsável pela morte de sua mãe. Senhor Camargo não deu ouvidos e simplesmente a deixou falando sozinha.
Já Maledite ouviu tudo atrás da porta do gabinete e começou a planejar como se livrar da única herdeira da fortuna dos Camargo. Maledite tentava passar um ar de superioridade e, por mais que tivesse aulas de etiqueta, não conseguia passar ares de elegância. A senhora que lhe aplicava as aulas sempre elogiava Isabel, e isso culminou em ainda mais inveja no coração podre de Maledite, que pensou: eu já acabei com uma, agora já sou casada, e se eu sumir com essa aí, ninguém vai desconfiar. Afinal, como desconfiar de uma moça ingênua do interior, grávida e casada com o homem mais rico da cidade? Apesar de ter o plano bem firme em sua mente, começou a relaxar e a maltratar Isabel. Tinha ódio das roupas e das joias da senhorita e de como ela era tratada pelo resto da criadagem, que jamais aceitaram receber ordens de uma igual. Onde já se viu uma governanta se achar madame, pensavam. Já Isabel, sim, era tratada como a senhora da casa e todos a agradavam. Maledite então falou com seu amante. Sim, Maledite tinha um amante, inclusive tinha um filho que havia deixado em sua cidadezinha já. Ela falou com seu amante para acabar com Isabel, para depois acabar com o velho Camargo, e aí dessa forma os dois poderiam herdar tudo. E a paga pelo serviço seriam as joias e o dinheiro de Isabel. Com a desculpa de que as dores do parto se aproximavam, pediu à enteada que fosse pessoalmente chamar o médico da família. Disse a ela que um dos capatazes do pai a acompanharia. Vendo a agonia da mulher, que sabia muito bem fingir as dores de um parto, afinal já tinha um filho, e sabendo que o pai não estava na fazenda naquele dia, foi-se então buscar o tal médico. Mas era tudo uma grande armadilha. No meio do caminho, o capataz, que era o amante de Maledite, derrubou a moça do cavalo, e mesmo machucada e assustada, ela correu para o meio da plantação de cana. O homem a seguiu até lá. Logo, a Maledite chegou ao local combinado com os pertences de Isabel, afinal teria que simular sua fuga, e tomada de ódio por ter constatado que seu amante havia se aproveitado da situação, pegou a tesoura da própria Isabel e a tosquiou como uma ovelha. Isabel gritava, mas ninguém ouvia os seus gritos. Depois de agredir a jovem, a obrigou a escrever o tal bilhete, alegando que a deixaria ir embora, mas que ela nunca mais deveria voltar para aquelas terras. Isabel não era burra, sabia que aquele seria o seu fim. Então escreveu o bilhete de modo a identificarem os absurdos ali escritos. Talvez eles possam compreender a minha derradeira mensagem. Deve ter pensado a pobre Isabel. E a mensagem foi entendida por sua amiga e irmã, Carmen, que jamais desistiu dela. Maledite ficou louca e só não teve a vida retirada, pois era mãe de uma criança Camargo. Mas passou a vida presa em uma instituição de malucos e gritava a plenos pulmões que em todo lugar havia cabelos de Isabel. Já o seu amante, seu Camargo, não teve pena desse aí não. Eu não posso relatar o que fizeram com essa criatura, pois se o fizesse, o relato seria top 10 do Proibidão. O ensinamento que fica é: almas irmãs sempre dão um jeito de se comunicar. Sonhos podem ser avisos. E, por fim, nunca ignore a sua intuição. Ai, fulana, e a história do... Ai, fulana, e a história do irmão morcego? Esse fica para um próximo relato longo e prolixo. Agora tenham todos uma boa noite ou um bom dia e prestem atenção em seus sonhos. Até um próximo relato. Assinado a neta de Eleonora. Lembram? Gente do céu. Credo. Mas não duvido, não. Não duvido, não. Credo, a gente não quer acreditar em umas coisas dessas, né? Mas... essa daí nem foi atrás do trabalho, não. Fez ali mesmo com as próprias mãos. Bom, espero que tenha
quem apaga, bem paga. Ai, meu Deus, a gente fica com raiva dessas histórias. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.